Olá a Olá, boa todos, noite. sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live aqui na página Filosofia hoje, e eu tenho aqui como convidado o professor Sérgio Augusto Sardi. Daqui a pouco vou apresentar, mas ele é simplesmente, para mim, uma das maiores inspirações, tanto na filosofia, tanto na educação. Para mim, é um grande mestre que me inspira, que motiva, e, aliás, gostaria já de dizer que, acima de qualquer coisa, hoje é um dia muito triste para mim, né? Veio a falecer meu avô, já fazia um tempo que eu não tinha contato com ele, mas mesmo assim estou bem triste. Sinto muito. E obrigado, professor. E vai ser muito bom falar contigo aqui, justamente sobre a importância do sentir, em especial aí na educação. Para quem ainda não me conhece, eu sou professor e filósofo, sou formado pela PUC, com graduação, mestrado, todas as coisas, tudo com bolsa. Atualmente sou professor na rede municipal e estadual aqui em Porto Alegre, e também sou um dos pré-candidatos a prefeito pelo PSB. Tá? Vou passar, então, para o professor Sérgio Sardi. Fique à vontade para se apresentar. Eu tenho aqui um breve currículo, né, do senhor, que o senhor me enviou. É doutor em filosofia pela Unicamp, professor das escolas de humanidade da PUC, pesquisa filosofia com crianças, mantonologia, filosofia da linguagem, metafísica e etc. Já é um currículo extremamente rico e interessante, mas não fala um décimo da grandiosíssima pessoa que tu és. Professor, apresente-se aí para o público filosofia hoje. Quem é Sérgio Sardi? Por favor. É difícil se autodefinir, né? E o caminho fácil seria se definir por títulos e coisas oficiais, e não é esse nunca o melhor caminho para pensar a si mesmo. Eu sou professor há quase 40 anos e eu acho que isso é o que mais me define, né? Estar na vida de milhares de pessoas e milhares de pessoas estarem na minha vida. Esse partilhamento é o que me torna humano. Penso que isso é suficiente. Meu nome é Sérgio e sou filósofo, né? Penso que sou filósofo, aprendiz de filósofo desde criança, e a minha relação com a filosofia se define muito mais pela minha relação com a infância do que com a academia. Manter-se fiel a esse apelo pessoal, a esse sentido de vida como um compromisso, muito mais que a qualquer tipo de burocracia, seja o que for, me parece o grande desafio de vida de alguém que se dedica à filosofia. E estamos aqui hoje para tentar partilhar algo, né, com vocês, e creio também escutar perguntas, o que tenham a dizer, e dentro dos meus modestos limites poder contribuir com alguma reflexão. Muito obrigado pela presença de todos. Seja muito bem-vindo aqui, já está bombando aqui os nossos comentários, né? Então, o Fábio Fleck já mandando uma boa noite. Seja muito bem-vindo, Fábio Fleck. A Camila também sempre presente aqui nas nossas lives, seja muito bem-vinda. A Cristiane também, Cristiane dos Santos, seja muito bem-vinda. E a Danúzia também, seja muito bem-vinda. E lembrando que vocês podem... A gente tem algumas perguntas aqui para ir falando, né, sobre essa importância do ensino do sentir na educação, mas vocês também podem ficar à vontade para fazer perguntas para o professor Sérgio, certo? Dando sequência aqui, eu vou fazer para o senhor uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui, que é uma verificação, para verificar que o senhor realmente é um ser humano e não um robô. Que o senhor sabe que hoje as redes sociais estão cheias de robôs, e são robôs que estão manipulando a opinião das pessoas. Já pensou? É uma coisa que parece lá do filme do Exterminador do Futuro. Aliás, é como o filme do Exterminador do Futuro, né? Não tem muita diferença, não, né? Só os robôs não começaram ainda a atirar nas pessoas, mas eles conseguem fazer uma pessoa atirar na outra, que é uma tristeza muito grande. Então, professor, a pergunta é o seguinte, já que eu acabei de falar de Exterminador do Futuro, qual é
o teu filme favorito, assim, da tua vida, ou do momento agora, não sei. E como é filosofia, tem que dizer o porquê, né? E por que esse é o teu filme favorito? Filme favorito? E por quê, professor? Prove que o senhor é um humano para nós. Os filmes. Primeiro que me veio à mente vai ser esse o critério. Não sei se é o favorito, mas o primeiro que me veio à mente, acho que em função do que você disse antes, foi Blade Runner, né? O Caçador de Androides. E porque ele nos coloca diante de um dilema bastante contemporâneo. Creio que, aliás, nós temos isso como algo ainda bastante volátil nas mentes, mas é algo bastante intrigante e preocupante. Com o avanço dos meios de informação, das redes, não só as informações circulam entre pessoa e pessoa, mas elas estão sendo guardadas em algum lugar. Esse Big Data, né, esse processo no qual a informação agora tem um dono, e esse dono, de algum modo, tem sim a possibilidade, utilizando inclusive a inteligência artificial, de utilizar essas informações para que as nossas vontades, de algum modo, sejam arranjadas, podemos dizer, manipuladas, né, sem que sequer o saibamos. Vemos esse fenômeno nas fake news e processos bastante sutis, né, de construção de desejos e medos coletivos, porque pelo desejo e pelo medo que a sociedade acaba se tornando refém de determinadas posturas. Obrigado, professor. Um filmão. A manipulação, veja, se pelo desejo e pelo medo, se o sentir pode ser manipulado, né, se nós podemos ser manipulados a partir de uma camada do nosso ser, nosso inconsciente, vamos chamar assim, né, embora sejam muitas camadas, né, então não é o caso de pensarmos em como deveríamos educar esse sentir para resistir com liberdade e até mesmo ressignificar o conceito de liberdade a partir dessas camadas. O problema que é apresentado hoje, na verdade, ele incide sobre o próprio significado de educação. Mas vamos com calma, vamos um ponto de cada vez. Vou deixar que você dê os passos, Fábio. Não, mas perfeito, professor. O senhor já fez um grande link. E, por exemplo, essa questão que o senhor traz aí da manipulação, não só das ideias, não simplesmente a manipulação ideológica, e lembrando que a manipulação ideológica ela já é algo muito poderoso. Ela destrói países inteiros, se for o caso. Mas o senhor está falando também da capacidade de manipular os sentimentos das pessoas, né, como algo talvez ainda muito mais poderoso. E eu não tenho dúvida que isso já tem sido feito. Aí do senhor, isso já tem sido feito, né? Essa manipulação de sentimentos já tem sido feita por muita gente mal intencionada e mexido na política mundial, usando aí das novas tecnologias, né? E, obviamente, o que a gente vai discutir aqui hoje é justamente como, vamos dizer assim, trabalhar também com sentimentos na educação. Ou seja, trabalhar a questão dos sentimentos de uma maneira séria, construtiva, para que a gente possa melhorar o mundo no futuro e para estar preparando também nossas crianças, nossos jovens, para lidar com suas emoções, que hoje não são preparadas, pensando, vamos dizer assim, como se diz assim, esse novo normal que se avizinha, que a gente não sabe muito bem o que será e que, por isso mesmo, mexe com nossos sentimentos, né? Então, a primeira questão, logo de cara aqui, professor, e aí o senhor fique à vontade, não temos tempo, o senhor fique à vontade para responder até um ponto que o senhor se sinta satisfeito. Por que precisamos de uma educação que ensine a sentir? Por que precisamos de uma educação que ensine a sentir? Por favor. Bem, boa noite, e creio que na medida que alguém tenha alguma pergunta, queira escrever algo, creio que isso é possível fazer no chat ao lado, também buscarei interagir. Obrigado a todos presentes, estou vendo aqui muitas pessoas, revendo muitas pessoas conhecidas. Bem, por que precisamos de uma educação do sentir? Nós não precisamos. Nós nos damos conta que ela pode gerar menos sofrimento a nós.
E passamos a precisar a partir do momento que nos damos conta. Esta motivação existencial, essa motivação primeira a despertar e se dar conta de uma autotransformação necessária em função de um sentido, é um processo que deve permanecer não só no início, mas durante toda a vida, dia a dia, na verdade, hora a hora. Muitas vezes faço pausas no meu dia, respiro, paro, sinto, volto ao presente, penso, para resgatar de novo e mais uma vez a motivação que diz que, apesar do tempo fazer com que tudo torne-se nada, há sentido em cada momento e um certo âmbito de eternidade em cada segundo que se esvai. Existir por si só é um milagre. Ora, quando eu digo isso, existir por si só é um milagre, estarmos existindo juntos nesse tempo, um milagre coletivo, um milagre gigantesco, inabarcável, é algo que, ao ser dito, não basta compreender do ponto de vista estritamente lógico. É preciso sentir. É preciso sentir que há mistério em nossa existência, que há mistério suficiente para que ele mesmo se torne um caminho. Que esse mistério, na medida em que possamos sentir juntos, que diz respeito a isso que eu chamava de milagre, né, é um inusitado total estar existindo, possa nos colocar, então, em contato. É porque podemos sentir juntos e sentimos que sentimos juntos a uma certa autorreflexividade no âmbito do próprio sentir. Sentimos que sentimos juntos, isto é tácito, é que de fato nos comunicamos como humanos para outros humanos. Não como máquinas, para máquinas que transmitem bytes, que transmitem informações feitas de números e códigos. Há algo de nossa, podemos chamar interioridade, há algo disso que nos tornamos, que é, de algum modo, fundo de toda a comunicação, de toda a significação possível do que é dito, porque é uma significação para um humano diante de outro humano, cujas significações se dão diante do seu próprio viver. É diante deste viver, como horizonte último, o viver que se dá a cada um e que se dá a todos nós, como horizonte último de todas as significações humanas, que então nos colocamos diante da tarefa de nos autotransformarmos por uma necessidade gerada por uma motivação existencial. E esse processo de nos autotransformarmos é aquilo que chamamos de educação. Portanto, a educação não é algo que se faz simplesmente em espaços formais ou espaços até mesmo identificáveis conscientemente. Educação, eu chamo assim, é esse processo contínuo, embora tenha temporalidades diferentes, é mais lento, é mais rápido, tem rupturas, é não linear em certos processos, esse processo de autotransformação, que é um processo de autoeducação. Porque, em última instância, ninguém ensina nada a ninguém, porque ninguém ensina nada que vá ser válido para a vida dessa outra pessoa, ninguém ensina nada que essa pessoa não vai incorporar como parte de seu sentir a si mesmo e de seu sentir o mundo, como parte de sua percepção, seus valores, se ele não ensinar a si mesmo dentro desse caminho. É mais ou menos como a gente diz. Não basta alguém dizer algo a você, você vai ter que dizer a si mesmo para sentir o que diz, para perceber pela própria experiência, por esse contato possível com o real vivenciado, que isso faz parte de você, então, nessa medida, você é o agente de sua própria autotransformação. Então, aprender a sentir como uma necessidade gerada de uma motivação na qual se busca muito mais que explicar o sentido da vida, sentir o sentido da vida. Então, vejam bem,
A dicotomia que nós geralmente fazemos entre sentir e pensar, emoção e razão, e utilizamos outras palavras para tentar dar conta disso, mesmo suspeitando que as palavras são débeis para dar conta do real. Essa dicotomia nos afasta do entrelaçamento que torna, sim, mais complexo esse processo, mas é desse entrelaçamento que se trata quando se pensa aquele problema que você acabou de citar, que é o problema de como somos externamente condicionados, né? Como somos manipulados, vamos dizer assim, porque ninguém é manipulado simplesmente por uma ideia, mas pelo que sente em relação a ela. Ninguém é manipulado simplesmente por uma emoção, mas por uma ideia que ele associa a essa emoção, e esse entrelaçamento entre as palavras e as significações humanas, que são significações que remontam a um modo de sentir a si mesmo e de sentir o mundo, é que está em jogo no caminho de construção da liberdade. Nisso, é preciso reconstruir o significado de sentir. Sentir, em primeiro plano, no senso comum, é um tipo de palavra que geralmente se associa aos órgãos dos sentidos, chamado assim, né? E nós imaginamos que ver é um ato que colhe informações, que essas informações vêm ao nosso cérebro, ouvir é algo assim, o tato, etc. Mas é muito mais complexo. Porque o ver não é simplesmente um ver. O ver é um processo já de valoração. O ver é uma construção mental, uma construção perceptiva. Não que o que você esteja vendo seja algo real ou uma ilusão, mas que ao ver, você já delimitou uma função ao visto, um valor ao visto, uma finalidade. Você já identificou na sua mente que há algo além do visto e que faz parte do visto, como quando você vê, por exemplo, um caixão fechado e tem alguém dentro do caixão. Você, no ver, exercita cérebro e mente. No escutar, no tocar. Há muitos modos de escutar. Há muitos modos de tocar, de ser tocado. Há muitos modos de saborear ou de não saborear, de sentir um gosto ou de saborear. Né? Nós temos palavras que buscam expressar essas variações. Essas variações elas se dão sempre quando a mente se associa de modo mais forte àquele canal. Mas esses canais também estão associados, não é um canal separado do outro, que se soma como bytes ligados a bytes, porque nós, de algum modo, ao escutar, nós temos uma visão do que escutamos, formamos imagens relacionadas, há inclusive uma condição de sinestesia, né, em que esses sentidos se misturam. Vir, escutar, veja, isso está no plano ainda de algo mecânico. Então, agora a gente toma isso como percepção, como processo global, e vai incluir aqui, né, todos os atos mentais que estão associados a esse processo, e mais ainda, aquilo que nós chamamos sentimentos, né, que são tantos e tão variados que seria impossível denominá-los todos. Nós usamos alguns nomes, muito poucos, né? Porque nós temos essa tendência a querer simplificar as coisas para poder, de algum modo, achar que assim controlamos elas. Mas sentimentos não são também uma forma de sentir? Que forma de sentir estranha é essa? O sentimento, né? Sinto saudade, sinto esperança. Será que o sentir se expande ainda além? Sinto a mim mesmo? Será que mais profundamente que a chamada autoconsciência, como em Descartes, nós teríamos aqui um plano de autossenciência, o sentir a si mesmo como plano constitutivo daquilo que eu digo que sou quando digo que sou eu? Esse autossentir? E quando paramos e escutamos o nosso próprio sentir e dizemos, estou com medo. Então você não está simplesmente com medo, você está com medo e está vendo que está com medo. São duas coisas diferentes. Você é o espectador de si mesmo, sendo também diferente daquilo que observa. Dá para sentir a si mesmo? Dá para sentir aquilo ao qual nós damos o nome aproximativo de alma? Dá para sentir o mistério? E sentir juntos não é uma outra categoria? E sentir que sentimos juntos?
A toda significação não há um sentir associado. Há uma vida humana em jogo em cada ideia. Sem isso, as ideias seriam inócuas. E quando há vidas humanas e a vida de alguém, porque sempre há alguém que o mundo é dado, que o real é dado, então nós temos aqui uma profusão, um oceano possível, um oceano de possibilidades, de potências a serem despertadas. Então, a educação para a sensibilidade, para o sentir, não é a educação de um outro plano, a parte da racionalidade, é a reeducação da própria racionalidade, é a reconexão desse plano perdido e, de algum modo, isso vai ter incidência em outros planos. Primeiro deles é que passa a ter incidência sobre esta suposta independência mágica das palavras em relação à existência, das fórmulas em relação ao vivido, dos conceitos em relação ao que é experienciado, a suposta independência dos conceitos, em nome daquilo que a ciência chamou de objetividade, que deveria gerar um tipo de verdade que nem humana é, porque é feita apenas de números. Uma verdade humana não pode prescindir do viver como horizonte último e primeiro, né, o horizonte inatingível, que nos situa diante da inefabilidade, da indizibilidade do acontecimento como pano de fundo de toda a significação. Vou dizer de outro modo, em toda a significação humana, seja ela saudade, amor, meu casaco, toda a significação humana há uma história humana associada. Em toda a significação humana há uma memória vivenciada que contém um fundo indizível que, no entanto, foi um contato, uma experiência que faz parte daquela significação. E isso pode se dar no plano individual e coletivo, no sentido de uma estrutura psicossocial que vai gerando significações e sentires coletivos que se automultiplicam em rede. E é nesse plano psicossocial que, de algum modo, a política, no século XXI para o XXII, deve começar a pensar sua incidência. Porque nós somos mentes que se entrelaçam de forma simbiótica, né? Esse entrelaçamento, esse ecossistema mental que nós formamos, que é autogerado, autogerador e de algum modo está sempre rompendo, ultrapassando seu próprio limite, criando a si mesmo sucessivamente, constantemente, para permanecer sendo a si mesmo. Que se trata de construir o espaço da liberdade. Aprender a sentir, aprender, de algum modo, a se libertar, e se libertar de si mesmo, que é o grande passo, se libertar de si mesmo, que, de algum modo, configura toda a ressignificação de liberdade para muito além daquilo que se discute em fóruns de liberdade, coisas parecidas, porque, nesse caso, se trata apenas de uma liberdade do ponto de vista da ação, e não uma liberdade do ponto de vista da determinação, da vontade em relação à própria ação. Se eu sou livre para comprar, ou para vender, ou para ter a iniciativa que eu quiser, primeiro eu devo ser livre para escolher a própria iniciativa que eu desejo e não a iniciativa que eu penso que desejo. Então, muitas coisas aqui, me perdoem misturar tantas coisas. Para que se tenha um caminho mais claro, talvez um feedback de perguntas de vocês, que eu possa esclarecer, dizer de outros modos, ou dar exemplos, né? Já que eu estou trabalhando com algo que é talvez estranho para muitas pessoas. As palavras começam a ter outros sentidos. E que as palavras comecem a ter outros sentidos é uma consequência de ligar o sentir e o pensar, porque o significado das palavras não está nas palavras. Quem falou? Fui eu aqui, professor. Assim, já várias questões aqui na minha cabeça, e aqui já para deixar claro, o Peter, a pergunta dele vem em encontro à terceira pergunta que nós faremos. Então, Peter, fica aguardando aí, que a gente já vai chegar na tua questão.
A gente vai seguir a ordem, por coincidência, ela é bem dizer igual à nossa terceira questão aqui. Então, a gente vai responder. Continua assistindo aqui, que eu sei que vai aprender. Posso muito comentar a questão do Peter. Eu acho muito interessante a questão do Peter. Podemos a gente pode também pular para essa questão. Pode ser, professor? O senhor acha melhor assim? Podemos. Obrigado. Volta. Obrigado, Peter, pela sua questão. Como é difícil cantar o sublime num país de miséria e prosperidade, sem nossas ruas crianças são bichos. Como falar da mãe liberdade, Marcos Viana. Quais os desafios de uma educação libertadora, emancipadora, para o que perdem o sossego com o incômodo dos desafios sociais? Bem, o primeiro plano, o que se está construindo é a pergunta. O que se deseja construir é a pergunta. Geralmente se pensa numa construção, num plano institucional. Um governo, um órgão, uma lei, uma determinada ação que, institucionalizada, possa resolver determinados problemas. Isso pode até ser um paliativo e pode ser até uma necessidade urgente no momento. Mas nenhuma instituição garante que o sofrimento, né, vá cessar, porque as tensões vão continuar existindo e aquilo que nós ganhamos, nós sabemos, nós podemos perder a qualquer momento também. Então, mais do que uma transformação institucional, se trata de uma transformação cultural, mental, de uma transformação na própria subjetividade e nas relações intersubjetivas. Se trata de remodular a forma como pensamos a nós mesmos. Se nós, de algum modo, pretendemos um mundo diferente, uma sociedade onde possamos viver em liberdade e paz, justiça, fraternidade, sustentabilidade no sentido de levar em conta a dignidade das gerações futuras em cada ato nosso no presente, então nós devemos, de algum modo, construir na nossa própria experiência de vida, como tornando-nos laboratórios desses seres humanos que habitarão esse mundo dentro dos nossos limites. É sobre esse desafio que eu gostaria de tratar e apontar aqui, o desafio de nos tornarmos o laboratório de uma possibilidade nova da humanidade, cada um a seu modo, de forma criativa, e interagirmos em rede, uma rede de afetos, uma rede de solidariedade, recriando percepções, recriando a forma como nos sentimos vistos pelos outros. Porque a forma como nos sentimos vistos é uma das formas de aprisionamento, talvez mais radicais, que nos levam a pensar que sempre falta algo em nós para que sejamos felizes e, de algum modo, então, acabamos recaindo em querer ter isso e ter aquilo para suprir aquilo que imaginamos que falta. Se temos paz, se temos aqui o acolhimento de um, vamos chamar assim agora, irmão, porque irmão é aquele que não julga quando vê, se temos esse sentido de uma compaixão realizada pela empatia possível de cada momento, pelo colocar-se no lugar do outro, se temos a possibilidade de nos olhar nos olhos e perceber que atrás dos olhos há um fundo infinito, infinitamente igual, que te acolhe, que só há um fora de verdade, que é o outro, que nem esse espaço aqui ao redor, nem esse espaço em que você está é tão fora quanto o lugar que o outro habita, porque é um fora do mesmo tipo, é um fora psíquico, é um fora de alma, é outra alma, é outro plano, é outro lugar onde o universo se desenrola. Se passamos a reconhecer nessa alteridade, nesse fora aqui, entre aspas, de um sentido de real que transborda da ideia de que você é centro do universo, que envolve desconstruir-se, voltar a sentir a si mesmo como não um si mesmo separado, e aqui até a própria ideia de eu se coloca em xeque,
a perceber que toda identidade que construímos são potências de alguém que constrói essas identidades e que você é muito mais a potência de se tornar quem é do que aquilo que você se tornou. E poderia ter essa potência ter sido direcionada em qualquer outro caminho e tornar-se outra pessoa, como nós somos em sonhos, por exemplo, outras pessoas e nem nos damos conta. Criamos até memórias falsas em sonhos. Nós somos a potência de nos tornarmos nós mesmos. Na percepção desse espaço infinito da alteridade, do fora, onde o real de fato se apresenta, onde um contato de alma a alma se dá, infinitamente igual, como um mesmo eu em múltiplas faces, e infinitamente diferente, sendo único, irrepetível, em cada um e a cada momento, e cada um em relação a si mesmo a cada momento. Então, é um processo que deve ir além de transformações institucionais, perpassa a cultura, né? Perpassa nossos hábitos, perpassa esses microdetalhes do cotidiano. E aí se torna bastante interessante quando a gente passa a perceber esse projeto de autotransformação como parte de um projeto político, que não é uma autotransformação isolada, é uma autotransformação que se dá no plano de um autoconhecimento que se entrelaça com a compaixão. Porque é muito diferente o autoconhecimento egoísta, aquele que quer saber apenas de si mesmo. É diferente o autoconhecimento que pensa que já tem alguma coisa pronta lá dentro que quer só descobrir. Que aqui se trata de um autoconhecimento que é um auto-inventar-se ao mesmo tempo, porque é um auto-descobrir-se das suas potências, não de alguma coisa pronta. Se trata de um autoconhecimento que só se faz nas relações com a alteridade, através da compaixão e do sentir junto. Quando então essas potências são reveladas, desveladas, desdobradas, são desconstruídas, reconstruídas, limites são ultrapassados e você se descobre a si mesmo quando se perde de si mesmo e diz para si mesmo, puxa, já não me conheço mais, porque de algum modo você se encontrou. De novo, de novo, de novo, tendo a coragem de se esquecer de si mesmo para poder se encontrar mais uma vez. Sem medo de se perder de si mesmo, porque diante da sua potência e da potência como humano e diante da humanidade que você se põe, se entregando inteiro para se ter inteiro. E todo esse plano pode parecer, puxa, algo complexo, ele se põe como algo simples, quando ele se põe no cotidiano, nos microdetalhes. A gente tem essa tendência a pensar que é tudo ou nada. Né? Se não é tudo, então não está bom. A gente até diz isso, tudo bom, pressupondo que tem que ser tudo para estar bom. Né? São nesses filigramas, né? São nessas nuances do dia a dia, são nos pequenos gestos que uma aventura vai se fazendo como uma história pessoal, que narrada para si mesmo te faz bem. Quando te faz bem contar a tua própria história, então esse é o caminho. E nesse passo, né, em que você é honesto o suficiente porque tem uma humilde coragem de se dizer sem necessariamente se dizer melhor que ninguém, e de se gostar porque gosta do existir e aprende a gostar de existir como forma de responder à gratidão de estar existindo, nesse processo em que a vida vai se tornando uma espécie de escultura, de pequena obra de arte, sempre única em cada um e em cada pequeno detalhe, possibilitando uma nova aventura, uma nova ultrapassagem. E, então, como você olha para as pessoas, como você responde, como você escuta, como você aprende a dizer sim ou aprende a dizer não, como você aprende o valor do tempo, a sentir o tempo como algo maravilhoso e ao mesmo tempo urgente, são infindáveis nuances para criar arte na tua existência, fazer da existência isso que Michel Foucault também chamou de uma estética da existência, né? Como uma busca de liberdade, como uma busca de beleza, como uma busca de ter valido a pena e, no limite,
é a busca de ter valido a pena para o depois da tua existência, aprendendo a amar o futuro que se distende para além da tua morte, desde o momento presente. Amar o futuro que vem depois da tua vida, em cada ato. Porque o que deixamos no mundo é a nossa própria existência. E deixamos semeado nas múltiplas redes afetivas e mentais que, de algum modo, geraram guardiões de nossa existência depois da nossa morte. Assim como cada um que amou alguém, um dia se percebe que é guardião da existência dessa pessoa nos hábitos, na forma de sentir, de pensar, que foi gerada na relação de convivência, por um aprendizado que não era um aprendizado meramente racionalista. Professor, então, se tornar guardião de quem você ama, quando essa pessoa morre, guardando em seu corpo e mente, sendo ela de algum modo, é um desafio bastante interessante, porque é uma forma de transcender e aprender a dar a si mesmo a possibilidade de ser feliz e de dar sentido à sua existência como forma de dar um presente a essa pessoa que morreu e te amava. Torna a tua felicidade um presente a quem te amou e faleceu, porque é isso que ela desejaria nesse momento. Vive por ela um pouco e vive com ela. Então, aprender a lidar com a morte, aprender a lidar com a vida, são facetas muito interessantes, porque a gente deixa de ver isso como desafios e coisas amedrontadoras e passa a ver humildemente, com coragem, com possibilidade de criação desta aventura, neste tempo que vai do nascimento à morte, que é dado a nós, passar por aqui, junto com outros. E junto com outros, já nos diz que tem algo a mais. Eu não consegui ler as perguntas, porque estava pensando no que estava dizendo. Mas eu trago ela aqui novamente para o senhor. E primeiro dizer assim, é muito reconfortante, né, ouvir tuas palavras aí, acima de qualquer outra coisa. Né, quando eu decidi, não, vou fazer a live, eu vou respirar um pouco, vou me deitar, vou acalmar minha mente, meu coração, tomar um banho, e vou vir aqui que eu tenho certeza que o professor, além de ser um excelente filósofo, no sentido que depois de uma conversa a gente sempre sai com mais dúvidas no sentido de incentivar o nosso próprio pensamento, e o pensamento sobre o pensamento, e o pensamento sobre o sentimento, o sentido bom das dúvidas, né? Vamos dizer assim, dúvidas esclarecedoras, ele também sempre encontra as palavras certas. As duas questões aqui são bem grandes. A primeira do Fábio Fleck, eu vou pedir assim, Fleck, o que acontece é que a ferramenta ela corta, a gente não conseguiu ver a tua pergunta propriamente dita. Então eu gostaria que tu postasse de novo ali um novo comentário com a pergunta, mas a princípio seria justamente sobre esse medo, né, das novas tecnologias, mas vamos esperar ele nos mandar a perguntinha ali embaixo para responder. Mas eu creio, eu e o Fleck, a gente conversa muito sobre isso, né? O fato, por exemplo, a gente estava falando ali, hoje tem robôs na rede manipulando os pensamentos e sentimentos das pessoas. Fato. Só que esses robôs, eles são programados por uma pessoa, né? Continuam tendo pessoas ali por trás, que pensam, sentem e agem de acordo com os seus pensamentos e sentimentos. E a outra questão aqui, da Luana, ela vai bem ao encontro do que eu estava pensando enquanto o senhor estava falando, enquanto o senhor estava fazendo a sua digressão, que começou com a importância, né, da gente repensar a maneira como a gente se vê em relação ao mundo, como a gente se sente em relação com o mundo e em relação aos outros. E aí entra numa discussão que está bem acalorada no momento, principalmente dentro dos pensadores progressistas e de esquerda, que é a questão, as questões identitárias, né? Uma delas é o feminismo, mas a gente está vendo também um movimento de conscientização da negritude, né? Até os gordinhos estão se colocando, né? Pela questão de ser.
Então, a questão identitária, como ela se relaciona com essa educação, que é um processo também de autoeducação, de se ver em relação a si mesmo e em relação com o mundo. Essa é a questão da Luana. Lendo as palavras dela, acredito que o feminismo é intrínseco à educação filosófica porque está ligado à integração dos sistemas de crença. Mas, Sor, eu te pergunto por que as políticas institucionais não se reconhecem na filosofia, no sentido de compreender estas profundidades do ser político. Veja bem, professor, o senhor sabe, eu agora que estou me aventurando pelos caminhos da política, mas tentando me manter na linha filosófica, é um dos desafios que eu tenho que fazer. Como transformar, ou melhor, como fazer esse salto de uma metafísica do pensar para uma praxe política, né? Para conseguir, por exemplo, a partir dessa educação, pensar questões como o feminismo e todas as questões identitárias que estão por trás. Fica à vontade para montar a tua digressão e seguir os caminhos do teu pensar, professor, por favor. Bem, preconceito, tá? Nós julgamos, e até provavelmente já ouvimos falar sobre isso, que preconceito é algo que se dá em torno de um conceito prévio. Isso é uma falácia, isso está errado. Porque não é um conceito, não é uma ideia que me leva a negar algo simplesmente. É um sentir que vem associado a isso. Então vejam, as pessoas que têm preconceito, por exemplo, em relação à cor, em relação à questão da homossexualidade, seja o que for, né, elas não apenas dizem irracionalmente como um robô, dizem, isso está errado porque tal e tal conceito foi construído e, portanto, fazem um cálculo, chegam a uma conclusão e negam. Não, elas sentem coisas, elas sentem nojo, elas sentem medo, elas sentem pavor, entende? E isso, de algum modo, vai estar por detrás das suas atitudes, muito mais que aquelas ideias. As ideias vêm carregadas com esses sentimentos. Então, superar um preconceito não basta fazer com que alguém mude uma ideia, né? Até porque as pessoas mudam a ideia e mudam da boca para fora e continuam sentindo as mesmas coisas. É preciso, de algum modo, transformar o próprio sentir, e esse é um caminho que não é simples, que não é fácil, é desafiador e que é, eu diria, muito mais fácil de ser realizado quando ele é compartilhado. Eu vou voltar a esse tema daqui a pouco, tá? Então, preconceito é um pré-sentir. Então, sente nojo, sente medo, não é apenas uma ideia. Claro que as ideias vêm e acabam reforçando isso, as ideias acabam se tornando rótulos desses sentires, entende? Elas acabam construindo justificativas, porque você faz parte da supremacia branca, da supremacia isso ou aquilo, né? Então, tem as suas justificativas. Mas, gente, qualquer justificativa vale quando você está disposto a acreditar em algo, pode ser qualquer coisa, entende? Desculpa, eu ia dizer uma palavra de um remédio aqui. Você quer acreditar naquilo, então qualquer justificativa vale. Que quer acreditar. Como também com relação a nós mesmos. Quantas vezes nos auto-enganamos desse mesmo modo? A gente quer acreditar em alguma coisa, a gente cria uma justificativa, por mais maluca que seja, e a gente acredita, né? Porque afinal tem uma justificativa, por mais fantástica que seja, né? Nesse ponto, então, se trata de desconstruir formas de sentir o feminino, formas de sentir a diferença, né? Formas de sentir a sexualidade, formas de julgar, né? De avaliar, de ver o belo, de não ver o belo. Porque o belo também é um construto, né? Percebam como isso varia de cultura para cultura, de época para época, e quando a gente vai envelhecendo, a gente vai se dando conta como esse belo superficial que nos vendem é realmente superficial, né? A moda é um bom exemplo disso, como mudam o padrão do belo ano a ano e todo mundo passa a ver o belo dentro daquele padrão que foi instituído. E depois mudou o padrão, acabou a moda, não é mais belo. Olhe um prédio antigo e perceba como alguém contemporâneo olhando um prédio antigo e dizendo antigo. Agora se imagine alguém lá de 1920, década de 20, década de 30, olhando aquele mesmo prédio, pensando que é contemporâneo. As percepções são construídas. Então agora o caminho
é nessa direção, de como você pode se tornar sujeito da construção da sua própria percepção. Né? E eu vou aqui, para sintetizar, porque nosso tempo é pequeno, de algum modo, para isso tudo, indicar pelo menos 3 processos. Tá? O primeiro processo na questão da autotransformação do sentir é observar que há uma temporalidade envolvida. E que nesta temporalidade, né, e que é preciso ter paciência, todo o processo de autotransformação que nos atinge de forma tão profunda é lento. E, aliás, quanto mais lento, desde que contínuo e progressivo, mais profundo ele chega. Quando persiste nele, porque cada pequeno passo dado, ele rói a si mesmo e avança a ponto de gerar um autoesquecimento de um sentir que estava lá arraigado, falando na raiz ainda, aquele nojo que voltava. Então, a questão do tempo é o primeiro ponto. Lidar com esse tempo. Né? E lidar com esse tempo não mais pensando sim ou não, saindo dessa forma dicotômica de pensar, mas pensando de forma como a gradação vai se fazendo nesse tempo. Por exemplo, se eu quero transformar um sentir em relação a um determinado medo, sei lá, algum sentimento que eu não gosto, né? Esse sentimento volta. Mas agora eu me pergunto, volta com qual frequência? Então, o primeiro ponto do tempo é a frequência. Segundo ponto, volta com qual intensidade? É a intensidade. Né? Voltou forte, voltou de forma quase eu não consegui me controlar mais. Consegui perceber que eu sou eu e não sou aquele sentimento, e de algum modo consegui dizer não para ele, mesmo que seja por um segundo. A intensidade diminuiu, tive um pouquinho mais de autocontrole, eu resgatei ele mais rápido, e que é a questão da duração. Então, em relação ao tempo, há esses 3 elementos agora a considerar, pensando que não se trata mais, parei de fazer isso, parei de sentir isso, não sou mais preconceituoso. Não, isso pode levar anos. Né? Pode levar anos, pode levar uma vida inteira. Mas você sente que a cada passo você está mudando. E você se sente melhor com isso. Mesmo que tenha mudado só um pouquinho, a gente já se sente melhor, porque a gente está bem perto da gente para sentir inteiro o que a gente é e poder gostar um pouquinho mais, já valeu a pena. Com que intensidade surgiu? Com que intermitência, né? Qual foi o período? Levou mais tempo? Quanto durou? Quanto tempo eu levei para conseguir dizer não, afastar, esquecer, mudar? Então, o primeiro é o tema da temporalidade, tem esses 3 aspectos. E autotransformação de sentir. Segundo, é o tema do hábito. Né? O hábito é aquilo que se dá por uma repetição. Mas não dá por uma repetição de uma forma simplesmente mecânica. Você agora assume um pouquinho o comando disso. Você vai gerar as condições de um tipo de repetição que diminui o sofrimento. Ou que se coloca dentro de um caminho que busca ultrapassar um modo de sentir que você agora possa considerar que é motivo de sofrimento de outrem ou de você mesmo. Porque se você não considerar isso, não vai ter a motivação suficiente para fazer esse caminho. E no caso do hábito, que agora você condiciona, você vai necessitar, de algum modo, aprender a dizer não para si mesmo, a acalmar sua mente, a ser mais forte que você mesmo, para poder, né, ir se acostumando com um novo modo de sentir as coisas aos poucos. E conforme você se acostuma e volta e sente de novo, se propõe a sentir, se possibilita a si mesmo sentir e experienciar algo como parte de um treino mental que vai sendo feito, aos poucos, e quando você menos percebe, isso vai se tornando espontâneo, e até mais que espontâneo, você vai desejando isso, porque você vê que faz bem se sentir bem.
que aquele sofrimento que clandestinamente alimentávamos como forma de nos escondermos dentro de nós mesmos e culparmos o mundo por alguma coisa era só uma perda de tempo que não nos levava a lugar nenhum. Ficar ruminando coisas negativas como uma espécie de desculpa para a inação gerava cada vez mais sofrimento em nossa existência. Então, construir hábitos, se pôr de novo e de novo em experiências, né, que possam nos reconduzir a nos acostumarmos de novo com outro modo de sentir. E aí pode ser sentir o feminino, sentir o masculino, sentir as multiplicidades, eu diria, infindáveis de possibilidades de manifestação da sexualidade humana e de todos os outros campos. O belo, o valor. Então, o que você está disposto a aprender a sentir, né? Aí vem o terceiro item, que é a motivação. Então, primeiro foi a temporalidade, segundo o hábito, o terceiro é a motivação. Então, você vai reconstruir essa motivação de ter uma vida que você pode dizer que vale a pena ser vivida. É como querer sentar na janela do ônibus quando vai fazer o turismo, e você está nesse turismo aqui na existência, quer sentar na melhor janela possível, e os mistérios que fazem parte da vida são a coisa mais interessante para ser observada. Sem ela, a vida não vai estar inteira. Sem esses mistérios, a vida não vai ter se apresentado inteira. Inclusive a dor. Sem ter passado pela dor, a experiência de viver não vai ter sido completa. Então, querer o viver. Né? Querer com gana o viver. Porque se dá conta que é tudo que você tem. Né? Tudo que você tem. Se tem a casa, tem o carro, seja o que for, não. Tudo que você tem é o tempo, teu viver, teu corpo, você mesmo, sua mente. Então, desejar com gana o viver. Ou talvez por gratidão, por se dar conta que existir é algo tão inusitado, sabe aquele sentimento? Aquele insight, porque o insight de um sentimento, não exatamente de uma ideia, a ideia depois vem junto. Puxa, eu existo? Dá para sentir isso? Dá para sentir como o sentir tem volume? Dá para aumentar o volume? Mas, puxa, se descobrir que o sentir tem volume e conseguir aumentar e diminuir o volume já é um grande passo. E agora um novo passo. Aumenta ainda mais. Mais até o insuportável. De tão belo. A quando você sente que tem muito mais para sentir e ainda não consegue. Aguarde. Está aí o caminho para amanhã. Onde estiver teu limite, está a tua direção. Onde você vê o limite, há algum lugar para ir. E essa é a disposição. Ver o limite e ver o lugar para ir. A experimentar. A viver muitas vidas em uma vida. A tornar a tua vida um manancial e uma fonte para outras vidas também. Aumenta o volume. Percebe. Isso que a gente chama gratidão. Sente como é um presente dado existir. E agora, ainda nessa época. Tem bilhões de anos atrás e eu nunca senti falta de ter existido antes de começar a existir. Eu nunca senti falta de ter existido antes de nascer. Há bilhões e bilhões de anos do universo. Neste momento mágico, muito mágico, que seja agora que a gente exista e que tudo isso é dado, é ofertado, cada pequeno detalhe do tempo que se passa aqui, ofertado. E que seja o que for que você faça nesse mundo, é feito para sempre. Que algo nesse mundo depende exclusivamente de você para ser feito. Pode ser, agora, nesse momento, eu levantei essa caneta. E essa caneta nunca teria sido levantada no universo se eu não estivesse aqui. Alguém com quem você fala,
alguém com quem você se relaciona, seja o que for. Então, o universo tem você dentro dele, nas suas entranhas. O universo, o mundo é algo em si muito mais feminino, porque ele está parindo constantemente, e você faz parte deste parir do universo. A Terra é um útero. O planeta Terra é um útero dentro desse universo de pedra, galáxias, estrelas. Está constantemente parindo a si mesmo. Bom, aí a gente começa a ver as causas históricas, institucionais, de como esses preconceitos foram cristalizados, e tudo isso pode nos ajudar a compreendê-los. Se compreendê-los, nos ajuda a transformá-los. Mas a gente pode ir direto também em transformá-los, porque a gente não precisa compreender completamente algo para saber como mudar. A gente pode agir sobre aquilo, tomando um único ponto como referência, que é o ponto que nos diz o que é o real e o que não é o real. Existe sofrimento? Sofrimento é a primeira marca do real. Alguém pode até estar criando algo na sua mente, mas se ele sofre com isso, o sofrimento ele sente é de verdade e é real. E nesse ponto, se nós passamos a estar sensíveis ao sofrimento, as mudanças políticas, institucionais, todas elas vão começar a aparecer. Elas vão começar a aparecer porque elas vão começar a ser parte de uma invenção da vida que cada um vai ter que contribuir do seu modo no sentido de diminuir, de minimizar esse sofrimento coletivo, esse sofrimento de cada um, até o ponto, talvez, da gente perceber, né, que fazer parte desse processo de desconstrução do sofrimento coletivo é um sentido muito maior para a tua existência, porque viver para ser feliz é muito pouco. Ser feliz sozinho é nada. A felicidade dada para si mesmo é uma coisa no vazio. Viver para construir a felicidade apenas para si mesmo é chegar num ponto de solidão e nunca encontrá-la. É, de algum modo, viver a insatisfação contínua, porque aquele que pensa que é centro do universo e por isso quer dar a felicidade apenas para si mesmo, nunca vai se satisfazer com nada, porque aí ele se pensa merecedor do universo inteiro por princípio, porque afinal ele é o centro. E ele imagina que o universo vai deixar de existir depois da sua morte. E que se existir, ele não se importa com isso. Ele destrói floresta, ele faz qualquer coisa, entende? É a ação de alguém desesperado existencialmente. Então essas ações políticas que destroem a vida são ações de pessoas que não sentem a vida. São desesperadas em relação à própria existência e à existência de toda a humanidade. Não conseguiram se religar com algo maior que elas mesmas. Professor, com licença. Vamos aproveitar já esse gancho para encaixar essa questão da Núzia. Como o senhor fala aí bastante na autotransformação, quais emoções e sentimentos que mais motivam e movimentam para a autotransformação? Eu penso que tudo aquilo que possamos sentir até o ponto de sentirmos o limite do nosso próprio sentir e ainda assim desejamos ultrapassar esse limite, possa nos motivar. Porém, há um crivo que poderia nos colocar numa direção a dizer não a certos sentires que querem ultrapassar esse limite, gerando sofrimento. Esse crivo é o próprio reconhecimento de que há sofrimento, né, e que esse sofrimento pode ser minimizado e ele tem como contraparte a compaixão. Então, como uma espécie de meta-sentimento, porque é uma forma de sentir todos os sentimentos, porque é uma forma de sentir como todos os sentimentos se entrelaçam com a presença dos outros, e como sentir o sentido da própria vida se entrelaça com o sentido da vida da humanidade, como compreender que o começo da resposta à pergunta quem sou eu é quem somos nós, que o nós é o começo do eu, te possibilita então discernir quais os sentimentos que assim tensionando com o limite, te levando em certas direções
devem ou não devem ser escolhidos. Imagino que nesse campo muitos testes, muitas experiências, tentativa e erro são feitas, até desesperanças são geradas, mas que se nos colocamos diante do errar como uma forma de experimentação do real, experimentação humana, de alguém que humilde e corajosamente se torna um laboratório de possibilidades do humano, então, sem nos culparmos por isso, transformamos isso também em energia para dar um passo além. Creio que é importante, nesse caminho todo, nos mantermos curiosos. Curiosos, não só em relação às coisas que acontecem, porque sim, elas são muito curiosas, se paramos para pensar. Cada fenômeno é curioso, mas curiosos em relação a nós mesmos. Tem uma curiosidade existencial, que vai além dessa preocupação que, no fundo, acaba sendo bastante restrita, né? Que é o que vai acontecer comigo depois da morte, né? Mas a curiosidade em relação à própria vida e ao tempo que acontece, e a curiosidade em como novas potências podem ser geradas, a curiosidade sobre as experiências que me conduzem a intensidades inusitadas de experimentações. E as intensidades são sempre maiores, mais profundas, quanto mais sutis. É no detalhe, na nuance, na pequena filigrama de uma sensação que se faz toda a diferença, a elevação e a transcendência desta mesma sensibilidade. Porque agora há algo a alcançar e há algo a escutar sobre a sua própria condição humana, a sua condição de viver, que é em si misterioso e que é de uma qualidade completamente diferente, não apenas de uma quantidade, de um volume diferente. Aprender a se emocionar com aquilo que se põe como belo a partir de uma originalidade do encontro desse belo, e não de um belo que se põe como encontro de um processo perceptivo condicionado mecanicista da moda. Então, conquistar a possibilidade de construir e recriar a percepção do belo, conquistar a possibilidade de recriar e construir a percepção de si mesmo diante da visibilidade dos outros. Então, são desafios muito interessantes que incidem sobre tudo. Veja como essa prisão, de como nós nos sentimos vistos pelos outros, condiciona todas as redes sociais. Todo o mundo fake em que nós vivemos. Com as pessoas fazendo teatro umas para as outras e achando que esse teatro é o normal. E, de repente, nós nos damos conta que é preciso chutar o balde com certas coisas. Que ser honesto com a vida é, de algum modo, ser realista também. E que ser realista envolve se dar conta que a vida é só daqui para frente. Que a vida é tudo que você tem. E que nesse tudo tem algo que você não está perdendo, que você não está vendo. Então, vamos correr. E quer abdicar de que seja tudo para ser bom. E quer abdicar da ideia, veja, uma ideia é um sentir, uma ideia e um sentir que perpassa a mente coletiva, de que uma coisa tem que ser completa, tem que ser total, tem que ser inteira, tem que ser tudo, para ser bom. Até carro vai comprar, é completo, né? Tá tudo bom. E assim, o tema da virgindade no passado entrava dentro disso, a eternidade do diamante, tem muitas coisas, a gente podia pegar assim, milhares de temas na sociedade, como essa ideia do eterno, do tudo, da totalidade, vai estar por detrás da ideia de felicidade. Então, a reaprender, não a se dar menos, né, porque não se trata de se dar menos que tudo, mas é mais que tudo. Reaprender como criança a se pôr diante do transbordamento das coisas com essa curiosidade da tua experimentação. Porque mais que a curiosidade das coisas que aparecem, é a curiosidade da tua experimentação delas. Então você se põe em jogo.
né? Você se põe em jogo como criança disposta a brincar de existir. E aqui brincar de existir assume um caráter bem além daquilo que possamos convencionalmente compreender. Esse brincar é um entregar-se religioso. É uma religiosidade que encontra a gravidez do mundo sempre presente. Que não precisa dar nome para as coisas, não precisa dar nome para a transcendência, para sentir. Para sentir que para um ser humano não há como dizer, como significar a ideia de realidade sem que dentro disso tenha muito mistério. A significação, aspas, real a um humano é inseparável deste sentir. E é disso que eu tratava antes. Significado das palavras não está nas palavras, nos joga de volta a um caminho de retorno, a um caminho de volta a um sentir ao qual a significação remonta e a qual remete e que faz parte de experimentações invisíveis e que em camadas podem ir sendo desveladas. Então, há um sentir coletivo, há um sentir individual, há um sentir dinâmico, há um sentir mutante, há camadas do sentir que fazem parte da autodescoberta, da transformação de significações também. O que você sentia no passado quando falava em paixão, amor? O que você sente agora? Isso que você sente não faz parte do significado dessa palavra? E há sentires coletivos que fazem parte? Até que ponto nós assimilamos esses sentires coletivos como se fossem nossos? Claro, nós precisamos desse trânsito também. Então, o indizível está sempre dentro de todo significado, se há um significado humano. E se há algo aqui interessante a se dar conta, em termos de experimentação do mundo, em termos de sensibilidade, é o de experimentar essa estrangeiridade com a linguagem continuamente. Experimentar que você está sentindo o plano da própria existência, está diante do acontecimento, está se voltando às coisas mesmas, como era o tema da filologia, embora seja um processo infindável, essa nudez total talvez não exista, mas simultaneamente está no plano das palavras, mas sentindo a significação delas, então elas estão em mutação. E se você transforma as significações, transforma a sociedade também. Transforma o seu modo de ver as coisas. As palavras são como lentes que nos ajudam a moldar a formatação da aparição do mundo. E nesse caso, se nós damos nomes, se nós demarcamos unidades distintas de outras, isto é isto, aquilo é aquilo, essências que sejam, que nós imaginamos, valores de vários tipos. São um modo como o universo da linguagem vai ajudar a construir esta estrutura perceptiva, que é uma estrutura que é um construto, é uma modelagem da aparição do mundo, entende? Se você olha para, é um livro, é um anel de, é alguém, homem, branco, é isso, é alguém negro, é isto. Não há nada que apareça sem que uma série de outras ideias se associem, sentires se associem, é um complexo. Então, a significação das palavras remonta a um viver que está antes delas e a indisibilidade, há aqui um caminho para a sensibilidade. A sensibilidade que perfura a indisibilidade. A sensibilidade da escuta do silêncio. Porque é só o silêncio que fala. É só o silêncio que verdadeiramente fala aquilo que há a ser escutado como algo original. O silêncio perturba. E a gente nota muito nessas lives e reuniões virtuais, parece que o silêncio perturba ainda mais quando o outro fica 3 ou 4 segundos sem emitir o seu juízo,
sem dizer se concorda ou não concorda, quer ou não quer, está certo ou não está certo. Não sei se é por causa desse ambiente virtual, mas parece ainda mais perturbador o silêncio. Parece que nós buscamos sempre uma certa anestesia de um silêncio que nos perturba, e essa anestesia, ela vem na forma de sons que superficialmente tocam as coisas, mas que magicamente parecem substituí-las. E aí nós vivemos nesta virtualidade sem percebermos que isto é virtual, né? De julgar que a existência cabe toda ela em proposições, em discursos mera e exclusivamente lógicos, sem com isso negar a lógica, que também é uma das nossas potências. Mas sobre esse silêncio, é muito mais uma metáfora do silêncio. Porque o silêncio, sendo silencial, nem a palavra silêncio pode dizê-lo, porque assim já estaria reduzindo. Silêncio é esse lugar que cada um encontra, mesmo que de relance, mesmo que fuja logo ao ver, em que há algo indizível ali acontecendo, dentro de ti. Em teu modo de sentir o mundo há algo indizível. Encontra isso. Podemos encontrar agora, juntos. Percebam, estamos existindo. Aumenta o volume. Sintam. Tem alguma palavra em que esse sentir cabe? Há algo aqui que vai ter que fazer parte do que a gente fala quando a gente Veja bem, e que é esse silêncio indizível. Escutar o silêncio. Não é escutar simplesmente parar de falar. Não é o silêncio só para de voz. O silêncio como algo que fala de um sentir que transborda daquilo que estava esquematizado. Alguém acrescentou aqui algo sobre a sensibilidade e a institucionalidade, né? Eu penso que isso se dá no momento em que a gente começa a perceber que o que demarca, me parece, a grande diferença política entre as pessoas, e isso nas mais variadas gamas e possibilidades, não é o fato de ser de alto, de baixo, de esquerda, de direita, de cima, de trás. É o horizonte de percepção de cada um. Eu chamo de horizonte de percepção o modo como, na percepção de si, na valoração de si, no sentido de vida e de vida própria, há a inclusão de outro, de outrem, em horizontes cada vez mais amplos, como um aprendizado existencial de um sentir a própria existência como parte de algo maior ou não. E aí nós podemos ir do limite ao eu fechado, o ego individualizado, que pensa que a liberdade é algo que diz respeito simplesmente à individualidade, né? E que pensa que o sentido de vida é algo que se faz sozinho. Há alguém que se considera como parte da humanidade, que se põe agora a serviço e se percebe como alguém que deve crescer, que deve ter mais, para ter mais para dar. Se percebe como alguém que faz sentido para si mesmo no entrelaçamento amoroso com outras pessoas. E esses horizontes podem ser diversos. Pode ser uma pessoa com quem eu convivo, pode ser uma família, pode ser um clã, pode ser um grupo, pode ser uma comunidade, uma cidade, um país, um planeta, um universo e além. Com o que você se integra, do que você faz parte. Esta é a questão política, me parece, de fundo, fundamental, né? Mais que uma questão geográfica da Rosa dos Ventos, para lá e para cá, direita, esquerda, frente e baixo. E nesse ponto há a possibilidade de educação da sensibilidade em qualquer lugar. Então, vou se colocar dentro desse objetivo, né? Em que a escuta da sensibilidade é um ensinar o outro a escutar a sensibilidade do outro. Então você se põe, esse é um objetivo político educacional assim de primeira monta, né? Em primeiro plano, em gerar
formas de convivência, redes afetivas que potencializem a sensibilidade da escuta para ampliação de horizontes de percepção, de autorreconhecimento em pertença a algo maior que si mesmo. Gerar sensibilidades para o aparecimento do outro na tua vida, de todos os outros, da humanidade inteira. Se sentir humano, onde a palavra humanidade não é apenas uma palavra, mas um modo de se sentir. Então, eu penso que isso ocorre sem a gente perceber. Ocorre até pelo exemplo de certas pessoas com quem a gente convive. Porque a gente ensina mais do que quando a gente convive mesmo sem saber que está ensinando. A gente tende a ficar parecido com quem a gente ama, né? Porque o amor é uma forma de nos atrair. E isso, né, criar redes afetivas, formas de relação de acolhimento, é uma educação para a sensibilidade, porque é uma educação para a escuta do outro. Porque eu ensino o outro a escutar, escutando ele também. Aí alguém poderia pensar, eu acho que esse pensamento sempre volta. Tá, e se eu faço alguma coisa, fulano faz, e daí que isso vale? Parece que a gente sempre quer pensar as transformações do ponto de vista de uma máquina que vem de cima e faz as coisas acontecer para nós. Seja uma instituição, um Estado, seja o que for, né? Aí pensa assim, mas se todo mundo não fizer junto, não vai valer a pena. Gente, isso é decretar a impossibilidade de qualquer transformação social. Porque qualquer transformação começa do micro. Inclusive na natureza. Num ecossistema, começa do micro. É uma microvariação genética. É uma distinção minimal dentro de uma espécie que vai por deriva, variando e gerando uma subespécie. É uma pequena semente que agora colocada num ambiente se multiplica. A questão não é ser o mínimo ou ser o máximo. A questão é a potência de autorreplicação. Potência de autorreplicação de um processo que, mesmo sendo mínimo, né, se distenda espontaneamente. Quando é maior a potência de autorreplicação de um processo desses, quanto mais espaço ele der para que o outro o recrie a seu modo, e quanto mais ele se ligue àquilo que torna significativa a vida desde a sua base existencial. Então, vamos criar sementes que se automultipliquem, para que as escutas possam ir se produzindo nesse hábito a fazer com você mesmo de escutar o próprio modo como escuta. Porque quando a gente pensa que sabe, é porque a gente está completamente enganado. E se pôr em processo de autotransformação. E não é só para se tornar um ser humano melhor, é para se tornar um ser humano para ter mais para dar, e ainda mais. É para entregar a si mesmo inteiro. Quando você se torna e se percebe, você é um laboratório. Você tem que experimentar em você algo para dar que seja útil para os demais. Então, professor, vai ter que romper limites. Desculpe. Professor, muito boas considerações. Eu gostaria agora, né, aqui de ligar alguns pontinhos, né, porque a aula de Sérgio Sardi é uma aula de digressão filosófica, né, então não há uma linearidade, mas a gente consegue ligar os pontos e formar uma rede. E essa é uma característica de uma rede, né? Então, uma boa olhada numa rede, ela tem diversos elos, mas determinar onde é o início e onde é o fim, uma vez que a rede está construída, é bem dizer impossível. Então, aqui, por exemplo, remontando primeiramente a questão da Luana, né? E eu me lembrei de uma aula do professor Sérgio Sardi, eu acho que lá em 2000 e alguma coisa, já era a década passada, a gente vai ficando mais velho, né? Que era justamente sobre a questão do tempo. E aí foi feita por algum aluno mais analítico, uma pergunta muito parecida, e a gente chegou até o ponto da diferença do tempo político e do tempo filosófico. Então, assim, eu vou dizer,
adentrando na política agora, que eu acredito numa política que entende a diferença do tempo político e do tempo filosófico, mas que busca na filosofia as suas bases de ser. Então, quando tu usa a filosofia, ou melhor dizendo, que usar uma palavra ruim aqui, quando tu parte da filosofia para construir uma boa política, tu tem que entender que os tempos são diferentes. Que o político, ele tem que pegar as questões filosóficas e transformá-las em projetos para que sejam executados dentro de um tempo e de um orçamento restrito, que não respeita os tempos individuais, muito menos os tempos coletivos. Então, aí a gente tem um desafio tremendo. E a boa política, baseada numa boa filosofia, entra no que o professor estava falando agora. Eu acredito que seja uma política baseada no semear. No semear essa autotransformação individual que pode vir a aflorar numa autotransformação coletiva. E lembrando aquela frase que o professor sempre diz, né? Que ninguém, no limite, ninguém ensina ninguém. Eu gosto muito do Pequeno Príncipe, né? É necessário antes cativar. E a gente cativa pelo exemplo. Então, uma boa política é aquela que vai criar projetos baseados na experimentação, na apresentação de exemplos, que semeiem, entre outras coisas, a autotransformação. Tá? E a partir disso, cada um semeado possa começar a agir na sua comunidade e formar as redes de sentir. E veja o quanto isso é difícil, o quanto esse desafio é grande. E aí eu chego lá na pergunta do Peter, lá no início, né? Eu tenho aqui sobre a minha cabeça, no meu lado esquerdo, Immanuel Kant, um símbolo, lá no século XIX, né, do iluminismo. E o quanto o iluminismo, que é a base do que está nas universidades ou na escola, que a Jara Fronta nos trazia, está na base do institucional, o quanto o iluminismo pecou pelo excesso de importância que deu ao significado. Uma das marcas do iluminismo é a enciclopédia. O significado pronto, concreto das coisas. E o pecado não é exatamente o excesso de significado. É a falta que deu ao sentido. Veja bem, nos perguntamos tanto o sentido da vida, não o significado da vida. Porque o significado já foi dado. Agora, o sentido é experimentado. O sentido é relacional. E a nossa sociedade fala muito nos significados e pouco no sentido. Então, o grande desafio, né? E aí eu entro também na questão que foi feita, deixa eu ver aqui o nome da moça, pela Danúzia, né? O grande desafio e vamos dizer assim, os sentimentos que essa educação nova e transformadora deve fazer, ele deve estar baseado no ensinar para curiosidade e para compaixão. Ensinar para curiosidade e a compaixão. Então, quando a Danúzia pergunta ali quais emoções e sentimentos, né, sintetizando o que o professor falou e que eu consegui compreender dentro do meu universo de sentidos e significados, é a educação que ensine para curiosidade e para compaixão. Por quê? Porque dessa forma a gente pode plantar a semente do autoconhecimento, para que esses auto-reconhecidos, né, possam começar suas redes de escuta e de sensibilidade. E assim o ensino se dando não só pelo conteúdo, que a Jara Fronta ali falava, mas pela vivência. E veja bem o quanto vivência é mais poderosa do que a experiência. Eu me lembro de uma das aulas do professor também, lá na década passada. Olha como tuas aulas é poderosa, professor. Era um termo em alemão, eu não me lembro exatamente esse termo, das Ebernis, alguma coisa do tipo. Peraí, que o professor sabe ali, eu vou
Vou ligar aqui o microfone. Como é que é o conceito, professor? Erlebnis. Exatamente. A vivência, né, é toda aquela experiência que a gente tem, mas que essa ganha um grande sentido muito além do significado dela mesma. Então, não é toda experiência que é vivência. E veja bem, essa experiência de viver na pandemia, ela vamos dizer assim, gera vivências pesadíssimas, que nós adultos estamos tendo dificuldades de enfrentar. E as nossas crianças? A gente tem feito as perguntas para elas, a gente tem escutado elas, eu vou dizer que muito pouco, e institucionalmente quase nada. Se criou agora essas plataformas de ensino. E aí, nós professores nos reunimos, eu dou aula em 3 escolas, então eu posso falar de 3 microcosmos, tá? Que tem diferenças nas 3. Mas, no geral, a gente perde horas e horas em intermináveis reuniões online, todas as semanas, para falar de conteúdo. E aí a gente faz o conteúdo, e como fica agora tudo exposto, tudo público, tudo é publicado, ficou quase uma situação de competição entre os professores ali. Quem é que faz a aula mais bonita? Sabe? Já chegamos a essa discussão, né? Quem é que faz a aula mais bonita, mais coloridinha, mais cheia de imagem, com mais links interativos, com mais jogos virtuais? E a gente não percebe o absurdo mais básico, que é o quê? Se faz essa aula e é 2, 3 alunos que respondem, e a gente nunca discute as respostas dos alunos. Daí eu me pergunto, para quem a gente está fazendo as aulas? Eu acho que talvez a gente deveria, sim, dar muito mais atenção institucionalmente a escutar o que os alunos estão sentindo e estimular eles a fazer essa reflexão. Porque essa é uma pergunta que nossos alunos não estão acostumados a responder. O que tu sentiu? Por que tu sentiu isso? Teria como sentir diferente? O que tu acha do sentimento que tu teve quando viu determinada situação, determinada notícia, quando soube que não poderia sair de casa, quando ouviu falar que 80 mil pessoas morreram no país, quando ouviu falar que os hospitais não têm mais vaga, então não é mais só Covid, qualquer doença a pessoa vai vir a falecer. O que tu sente? Por que tu sente isso? Teria como sentir diferente? O que podemos fazer com esse sentido? E dar valor a isso, e discutir isso. Então eu acho que a gente está muito atrás aí em relação ao que deveríamos estar nessa parte do sentir, e principalmente institucionalmente, né? Que nem agora essas plataformas virtuais, como eu disse, parece que aflorou uma coisa que não deveria aflorar, né? Quase uma briga para ver quem faz a aula mais bonita. É absurdo. E um dos absurdos maiores é uma da escola, professor e todos que estão assistindo aqui, e que ainda vão assistir. Tem uma das escolas que a gente está fazendo todo o planejamento, faz as aulas e etc., mas se decidiu não enviar para os alunos, porque é uma escola que vive numa situação muito carente, e a prefeitura ainda não liberou os dados, né? A prefeitura ainda não liberou a internet gratuita para os alunos. Então se decidiu não enviar para os alunos. Então a gente literalmente está fazendo as aulas para ninguém. A gente literalmente está fazendo as aulas para ninguém. E se perde horas e horas toda semana discutindo essas aulas que não estamos fazendo para ninguém. Porque supostamente em algum momento a gente passará para os alunos, como se o importante fosse literalmente o conteúdo, né, e não a aprendizagem. Embora o discurso predominante de todos os professores é o discurso contra a educação bancária, né, é o discurso de uma educação popular. Então a nossa prática até entra em certa contradição aí nesse sentido. Professora, não sei se o senhor fechou a imagem do senhor. Deixa eu ver aqui. Eu consigo. Eu tive que levantar, só um pouquinho. Não, tranquilo. Tá. Então, dando sequência aqui, quando o senhor quiser, o senhor tem que abrir o microfone, tá? Ah, tá. Já ligou ali, tranquilo. Então, agora eu quero entrar
uma questão técnica conceitual, ou seja, uma questão de significado, muito mais do que uma questão de sentido. Mas eu tenho certeza que o senhor vai fazer a digressão e vai aproximar as duas. Esse conceito que o senhor traz como uma das linhas de pesquisa do senhor, que não é algo que a gente escuta todo dia. Mantanologia. Mantanologia. O que é a mantanologia, professor? Por favor. Bom, eu anotei várias coisas sobre as quais achei que poderia valer a pena fazer um comentário rápido. O senhor quer fazer um comentário antes de responder? Nesse momento, eu penso que se trata de comentários rápidos e finais. Tá? Primeiro, sobre mantanologia. Sobre o que chamamos de educação, que se baseia não mais no ensinar e no aprender, mas se baseia no autoaprender e que vem a ressignificar aquilo que chamamos de ensinar, já que ensinar passa a ser a gama de possibilidades, toda a gama de possibilidades de processos de construção de dispositivos indiretos que vão ser motivadores, de algum modo provocadores, de um processo que o outro vai ter que completar dentro de si mesmo, porque você nunca se transforma de verdade se você não for o sujeito dessa transformação. Veja, é que se trata não apenas de um ensinar no sentido de assimilar conteúdos, mas onde você integralmente está envolvido. E nesse processo, se você integralmente está envolvido, se você sentir estar envolvido, você tem que se entregar inteiro, porque você tem que se perder inteiro. Né? Você vai ter que deixar de ser quem você é, vai ter que reinventar quem você é nesse mesmo caminho. E, por isso, era preciso, de algum modo, construir uma outra denominação para construir um outro foco, né, de interesse no sentido de uma pesquisa que agora começasse a mostrar quais são essas estratégias que cada um cria em relação a si mesmo, quais são os processos indiretos que possam evocar, indiciar, dar pistas, provocar. Veja que são só verbos indiretos aqui, né? De modo que o outro vá poder potencialmente completar isso sem ter certeza nunca que ele vai fazer isso. Porém, descobrir potências de dispositivos pode nos ajudar bastante. Segundo ponto, quando pensamos no nosso trabalho, a nossa ação profissional, mas também no dia a dia, a partir de um paradigma colaborativo e não de um paradigma competitivo, esses dilemas acabam se dissolvendo. Né? Quando agradeço e humildemente reconheço a contribuição que alguém dá, sem julgar se ele é melhor que eu sou melhor que ele, porque estou diante do objetivo do que se fez. E o objetivo, quando é movido por compaixão, ele se põe em outra pessoa, não em mim. E se aquelas crianças, se aqueles jovens, se aquelas pessoas que estão assistindo aquela aula que foi criada por outrem, tiveram uma experiência positiva a partir daquela experiência, daqueles roteiros formativos que foram criados, então eu sou grato por poder aprender com essa pessoa, porque agora nós colaboramos. Colaboramos pelo quê? Pelo bem maior, pelo bem de outrem. Então, quando se põe diante não simplesmente de um processo no qual o seu eu é o central, mas quando o objetivo de agir em benefício dos outros passa a ser o central, o processo vai se tornando colaborativo. Então, esse é um aprendizado de sensibilidade também. Aprender a se colocar dentro de uma destinação das suas ações que transborde a tua existência. E é muito interessante como a gente só aprende a sentir como isso nos faz bem experimentando. Então é bastante difícil falar sobre isso simplesmente. É necessário se pôr à experimentação. E nessa experimentação, buscar uma coisa. Buscar perceber como faz bem fazer o bem. Como você se sente bem, desejando o bem, agindo pelo bem. E olha para si mesmo como um retrato belo que você vê
e pode se sentir bem consigo mesmo, sem se autoelogiar no sentido de se achar melhor que ninguém. Só se sentir bem porque valeu a pena ter existido. Porque esse tempo foi bem aproveitado. Porque algo fica. Bom, quando você falou do linear e do não linear, a gente sempre está buscando organizar as coisas em esquemas e caixinhas. Eu acho que isso também faz parte da nossa intelecção do mundo. Afinal, a gente faz isso até no dicionário, quando cada palavra quer dizer cada coisa. Mas a vida é um turbilhão, a vida é um furacão, ela é um oceano em que essas coisas todas se misturam e geram infinitamente novas outras. Mas precisamos das estruturas, até mesmo para ultrapassar as estruturas. Mas nesse caso, então, o melhor, me parece, é também o aprendizado combinar a não linearidade com a linearidade, né? Veja, um ecossistema ele é não linear. E, ao mesmo tempo, ele tem hubs que conectam vários elementos. Uma árvore, por exemplo, é um hub, conecta milhares de seres. Ele combina a deriva, a diferenciação infinita com um certo esquema que regula estruturalmente apenas em linhas gerais. E estabelecendo relações simbióticas que são a base da vida, né? Isso é preciso reler, né, a própria forma como a biologia pensa a vida, pensando a vida a partir das redes simbióticas, sendo o que a gente chama de biologia, na verdade, um capítulo da ecologia. Porque nenhuma vida se sustenta sozinha. E aí tem um tema ontológico que também tem a ver com o dia a dia, com as coisas que a gente enxerga. Um tema ontológico, né, remonta lá a gênese da história da filosofia na Grécia Antiga, e que deveria começar a ultrapassar essa ideia de que tudo que é ser é um. Que ser um é a condição de ser real e de existir, né? Porque nada é um separado. O mundo, a vida, as mentes é como uma rede de tricô, né, onde cada unidade, na verdade, é um ponto de entrelaçamento desta rede. Você é um e é muitos, você é um lugar de entrelaçamento, ninguém se completa. A própria homeostase nos processos biológicos, físicos, né, eles dependem de entrada e saída o tempo todo de elementos de energia. Você está sempre entrelaçado, você está entrelaçado com toda a microvida no seu sistema intestinal, no seu corpo inteiro. Esse entrelaçamento da vida é a base da vida. Então aqui é uma revisão do linear e do não linear, porque aqui é necessário também incluir uma crítica da racionalidade que burocratiza, e a burocracia é uma das raízes do poder. Poder é uma construção da solidão na esperança de que ela seja mais que a solidão e que nunca se satisfaz. Poder é um tipo de ilusão daquele que, desejando estar além de todos, se torna solitário em relação a todos, mas não quer ver isso, porque poder é essa ideia de que há uma certa supremacia nessa condição, e esta é a ilusão. Poder é um afastamento. E isso tudo é gerado por uma estrutura que tudo regula burocraticamente de modo cartesiano. Basta você andar de avião e perceber, né, uma cidade e na sua diferença geométrica em relação ao mato, né, assim, tudo esquadrinhado, tudo de algum modo regulado e normatizado. Isso é o linear, e o mato é o não linear. E agora nós estamos no tempo de começar a integrar essas coisas, de começar a pensar a própria sustentabilidade a partir dessa integração. Mas isso é um tema longo, né? E na nossa mente, como isso possa funcionar também. Tá? Então, o funcionamento da mente, refazer o funcionamento da mente, é uma crítica da racionalidade que se faz não só como crítica externa, mas se faz como prática. Prática de uma outra racionalidade possível. Uma racionalidade sensível. Uma sensibilidade que não prescinde da razão, de uma razão que ultrapassa a si mesma. Outro tema, né, você fala sobre projetos, a ação da política, etc. Veja, eu penso que qualquer política transformadora do ponto de vista social, ele tem que se basear em algo que é externo às próprias instituições constituídas.
Enquanto ele estiver preso às instituições constituídas, de algum modo ele vai ter já podado a sua potência de autotransformação em determinado momento, determinado limite. E os limites da própria institucionalidade no qual essa política se faz acabam se tornando invisíveis. E na forma como o tempo acaba sendo vivenciado por pessoas que se põem nesse plano de ação, dito militância, né, é um tempo de urgências constantes e que nunca cedem à necessidade de voltar sobre si mesmo, refletir mais profundamente, transformar o próprio ponto de vista, o próprio modo de pensar e de sentir as coisas. Que tem que apagar fogueiras o tempo todo. Então, de algum modo, aqui é isso que é externo à institucionalidade se dá no tecido social. E se trata, então, de pensar como essas redes ecossistêmicas, as redes sociais ecossistêmicas, solidárias, simbióticas, no sentido em que uma potencializa, um polo potencializa o outro, que um nó dessa colcha de tricô potencializa o outro nó, né, que gera sinergia na ação de conjunto, que é isso que ultrapassa a mera soma das energias individuais, e como criar redes sociais. Né? São redes múltiplas, redes com funções que não se limitem a funções determinadas no tempo e no espaço, mas que se possam autorrecriar no decorrer desse processo. Então, criar redes sociais que sejam autocriativas, autogeradoras e redes que se liguem a outras redes, né? Trazendo nesse processo sempre o inusitado como possibilidade. Então, se trata de construir um programa político que não é um programa com finalidades fechadas, mas um programa político que tem orientações e diretrizes no sentido de uma invenção do humano que vai se dando durante o caminho. E nesta invenção do humano, né, nós talvez possamos errar, mas se nós errarmos, porque de algum modo nós saímos também do que estava esquadrinhado. E se saímos, então nós não erramos errando, porque nós tentamos. E aí nós aprendemos e nós refazemos. Mais que uma sociedade isto e aquilo, ista daqui ou ista dali, o que todos desejam é ser felizes, é que a vida seja boa para todos. E se nós desejamos isso, nós deveríamos, em primeiro lugar, olhar para as crianças, porque elas que herdarão o planeta. Nos darmos conta que todos nós aqui hoje presentes, dentro de, sei lá, vou exagerar, 100 anos, nós seremos todos cadáveres em algum lugar. Né? Alguns muito antes, né? Eu, principalmente, imagino que vá bem antes de muitos de vocês. E isso é a ordem natural das coisas. Tomara que seja assim. Né? Mas, nesse caso, se a vida é esse acampamento aqui, né? Se a vida é esse estar aqui provisório, tem que olhar para isso e perceber o quão mesquinha é essa tendência de querer acumular e acumular e acumular. Para quê? De ter poder, para quê? E fama, para quê? E o que vale a pena mesmo? Então é uma questão urgente. O que realmente vale a pena, o que é prioridade, o que é o real visto de frente à urgência do existir aqui e agora e ainda amanhã de novo e aprender a se sentir bem consigo mesmo, a se sentir bem por ter aprendido a se sentir bem, inclusive. Porque aprender a se sentir bem por se sentir bem é um grande desafio também. Sem se sentir culpado por se sentir bem. Se tornando, então, fonte de um possível sentir bem de outrem. Porque quando você se sente bem, você tem que ter muita força. Porque de muitos lugares vem alguém buscar algo em você. E nesse ponto, né,
compreendendo a política como transformação de subjetividades, de redes intersubjetivas, transformação dessa mente social, transformação da cultura, do nosso imaginário coletivo, né? E precisa colocar uma plataforma de ações psicopolíticas, entende? De ações de uma política mental transformadora desse fundo que move todas as coisas e que transborda a institucionalidade. Como, por exemplo, vou colocar um primeiro item dessa plataforma política, psicopolítica, reinventar o imaginário social do futuro. Vamos reinventar, vamos criar dispositivos, né? Porque quando a gente pensa em projetos, na verdade a gente devia pensar em dispositivos, entende? Vamos criar dispositivos diversos, variados, recriando o imaginário social do futuro. Imaginem vocês, que tipo de consequências isso traz para o presente? Se não é no presente que nós preparamos as condições para o futuro, e se não é em função, e isso é o mais importante, da imagem que nós fazemos do futuro é que nós agimos no presente. Nós estamos transformando o presente, recriando o imaginário social do futuro. Eu acho que a gente poderia começar aqui uma pauta bem intensa de transformações da carne e da alma, dos laços, dos afetos, da vida e da morte, do sentir e do pensar, daquilo que nos faz humanos. É esse o lugar para olhar. O que nos faz humanos. Esse é o lugar para transformar. E também é um lugar para guardar. Porque é um lugar de uma memória infinita, de todos os humanos que já viveram nesse planeta. E nesse ponto, então, o que eu sugiro a cada um é que invente-se na sua meditação. Invente a sua própria meditação. Mais que uma técnica, embora possa servir de todas as técnicas, consiga criar o seu próprio caminho, talvez por imitar alguém ou outrem, até sentir que aquele caminho que, embora diferente, sendo seu, traz algo que você intui porque sente que vale a pena permanecer e aprofundar e continuar transformando. Criar seu caminho de meditação, de voltar ao aqui e agora, nesse momento presente, né? Voltar ao existir em contato nu com o real, voltar à urgência de fazer a vida ter sentido, de parar a cada momento do dia, acalmar a mente, voltar a si mesmo. E há muitos caminhos milenares, né, que foram nos deixados como presentes por diversas tradições, como, por exemplo, a tradição zen budista, né, e muitas outras tradições budistas, né. Então, chegar a experimentar o zazen, né, quando você sente alguma coisa, você toca naquilo. E o sentir é mental. A alma, a mente, é que toca no mundo. Sentir é o lugar desse contato. Muito obrigado. Agradeço por vocês existirem neste mundo. Agradeçam também, cada um, a própria existência. Perceba como ela é sagrada. Eu tenho que me despedir nesse momento, porque eu tenho outro compromisso daqui a 11 minutos. Muito obrigado a todos. Professor, imensa gratidão, imensa gratidão. Tenho certeza que a gente vai ter ainda muitas outras oportunidades, muitos outros assuntos para estar filosofando, porque eu acho que a grande diferença é, como outro rapaz disse ali anteriormente, o senhor nos faz filosofar, né, com uma originalidade de pensamento singular. E essa singularidade nos incentiva, como o senhor diz, buscar esse autoconhecimento, essa automedicação
medicação, eu acabei ligando lá o tetrafármaco de Platão, mas não era essa a intenção. Essa automedicação. Eu apenas sou o laboratório onde eu ensaio possibilidades das tuas potências. E eu também agradeço a todos vocês que estiveram assistindo aqui, mandando as perguntas. Uma pena que a gente não consegue dar conta de todas, mas teremos novas oportunidades. Eu vou pedir que quem ainda não deu like, dê o like na página. Tem agora um recurso ali das estrelinhas também para estar incentivando a continuar o trabalho. Seguindo a página Filosofia Hoje, live todos os dias. Então, 8 horas da noite, participem, tá? Então, quem ainda não curtiu a página Filosofia Hoje, curte para a gente estar acompanhando. E vamos dando sequência. Eu e o professor, a gente está construindo um projeto novo que ele transcende a ideia de um projeto de governo. Embora a gente está trabalhando muito para pegar todas essas ideias filosóficas e trazer para um plano prático para Porto Alegre, né? Que é o Pense Educação. E aí a gente está criando uma educação que eu chamo de humanista. E por que ela é humanista? Tal como tudo foi dito aqui, né? Ela ensina o pensar sobre o pensar sobre o sentir em conjunto, através da experimentação que ganha sentido e significado e torna vivência, e do exemplo. É uma educação popular, no sentido saudoso Paulo Freire, que trata os alunos como sujeitos da sua própria aprendizagem, sujeitos da sua própria história, e não apenas como um objeto bancário que recebe o conteudismo. E, por fim, é uma educação filosófica, porque é crítica e autocrítica a todo momento, e científica. Por quê? Sendo humanizada e sendo popular, ela busca fazer com que os alunos possam desenvolver um projeto para suas vidas individuais e para a comunidade em que eles vivem. Ou seja, uma educação para a transformação social. A gente está criando tudo isso em projetos, escutando professores da nossa rede, escutando professores de outras redes, e usando aquilo que é marca, vamos dizer assim, da minha maneira de fazer política. A sabedoria das ruas e o conhecimento dos livros. Né? Uma filosofia feita a partir do concreto, mas que não se limita ao concreto. Uma filosofia que vai nos limites do ser e do não ser na metafísica, mas não se perde de forma completamente abstrata. Então, são todos meus convidados a participar aqui da página Filosofia Hoje. Tem conteúdo todo dia e live também. As lives filosóficas, com sempre um convidado e um tema especial, são especialmente na terça-feira. Nas sextas, a gente faz uma live política do Movimento Mais, que é o movimento político da qual eu faço parte, que é um movimento intelectual de ação, que também vocês terão oportunidade de conhecer, né? E nos outros dias da semana, a gente discute um tema pontual na série Jogando e Filosofando, certo? Então, eu agradeço a todos, o pessoal que apareceu e comentou aqui no final, o Luan, grande amigo, a gente vai fazer muitas lives. Eu tenho uma live aqui com o Luan. O Luan, ele é o primeiro autista diagnosticado, formado em filosofia da América Latina. Então, a gente tem uma live muito bacana. Vocês podem também pesquisar no histórico de vídeos aqui da página e ter acesso às lives que a gente já fez. Uma delas foi com o Luan e é muito bacana, né? E aqui, por último, a Cristina também mandou uma estrelinha. Eu agradeço, muita gratidão do fundo do coração, certo? E como eu sempre digo, obrigado, valeu, e até a próxima.